Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Faama Cast. Estamos aqui na edição especial, essa nossa temporada única aqui do I Will Go, com convidados muito especiais. Estou aqui com a Livni. Bom dia, Livni. Bom dia. A Livni, nossa estudante de pedagogia. E aqui um convidado muito especial, o pastor Rafael Preuss, que é um missionário, tem uma história fantástica e vai compartilhar um pouquinho aqui da sua experiência com a gente. Pastor Rafael, obrigado por ter aceitado o convite, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Bom, vamos começar já aquecendo a galera aqui. Fala para nós, o que te motivou a ser um missionário? Onde começou isso aí no seu coração? Começou quando eu estava no ensino médio e numa aula de religião eu assisti um filme sobre um missionário na Índia chamado William Carey. E aquele filme mexeu comigo, vendo a vida de um missionário, as coisas que ele fez. E a partir dali eu senti o desejo, o chamado para ser também um missionário, especialmente na Janela 1040, sempre foi meu sonho. Sensacional. E como que você foi construindo esse caminho para chegar na missão? É interessante. Eu não sabia, né, naquela época, com aquela idade, eu não sabia como realmente poderia me tornar um missionário, né? Então eu depois me senti chamado por Deus para estudar teologia, servir como pastor. Então eu acredito que isso foi me preparando, né? Mas também durante o período dos estudos em teologia, eu tive oportunidades de servir, fazer voluntariado de curta duração. E eu acho que isso também contribuiu até que eu chegasse ao ponto de realmente tomar decisão e me tornar um missionário de carreira, né? Eu sendo estudante, como é que eu faço para ingressar no campo missionário? Ah, tá ótimo. Tem várias formas, né? Acho que hoje em dia está mais definido e mais claro as maneiras como você pode fazer. Mas eu acho que é muito bom sempre começar com voluntariado, projetos de curta duração. Eu sugiro começar com talvez 15 dias ou um mês em algum país, em algum local, mesmo no Brasil, né? Você pode achar várias oportunidades pelo próprio Serviço de Voluntariado Adventista ou outras ONGs que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu acho que essa é uma porta de entrada para o campo missionário, o voluntariado. Rafael, fala um pouquinho para nós aí dos lugares que você já trabalhou. Bom, como voluntário, na época, enquanto eu estava estudando na faculdade, eu servi por um tempo em Tocantins, na Ilha do Bananal. Depois também fui para Moçambique, na África, num evangelismo de 3 semanas. E depois, em 2015, eu deixei o Brasil e fui para o Líbano estudar inglês. Depois recebi o chamado para trabalhar no Egito como pastor. Servi no Egito por 5 anos. E depois recebi o convite para voltar para o Líbano e trabalhar em nossa Universidade Adventista do Oriente Médio, a única universidade de todo o Oriente Médio. E lá eu estou trabalhando desde então como capelão. Uau! Já pensou, Livni, passar por todos esses lugares assim? Ele é Uma novinho experiência assim, incrível. e essa barba dá uma disfarçada, mas tem uma cara de menino aí, o Rafael. Fala um pouquinho para nós, Rafael, do que você faz exatamente hoje lá na MENA. Certo. Hoje eu sou capelão da Universidade Adventista e também coordeno um projeto de produção de músicas árabes para louvor para as igrejas e pequenos grupos utilizarem no louvor das igrejas e das congregações. Pastor, quais são as suas maiores dificuldades no campo missionário atualmente? Assim? Eu acho que é sempre um desafio o tema cultural, a diferença cultural da cultura do Oriente Médio comparada com a cultura do Ocidente, né? Então eu acho que com o passar dos anos você vai se acostumando e vai se adaptando à cultura, mas é sempre um desafio, né? E a cultura, você vê esse desafio cultural de várias formas, na maneira das pessoas pensarem, agirem, a linguagem, a alimentação, em coisas pequenas e coisas grandes, né? Então acho que o tema cultural é sempre o maior desafio, e o idioma, né? E também a distância da família. Às vezes você se sente também um pouco assim isolado no campo missionário. Aqui no Brasil nós temos muitos encontros como esse, maravilhoso, com 5.000 pessoas, então você encontra amigos e você é motivado. Mas no Oriente Médio, assim, no campo missionário, muitas vezes você se sente sozinho, você não tem esses encontros grandes e oportunidades de ver amigos, e receber esses treinamentos e trocar experiências. Então eu acho que esse sentimento, assim, essa vida um pouco solitária é um desafio. Uau. Falando um pouquinho de cultura, teve alguma situação engraçada ou constrangedora que você passou nesse momento de adaptação às culturas tão diferentes quando você foi?
seja por falta de compreensão local ou por ainda não estar adaptado à região, alguma coisa assim? Olha, engraçado, assim, pegando assim, de pronto essa pergunta, não tem uma resposta agora na minha mente, mas não é engraçada, mas pelo menos uma situação constrangedora aconteceu no Egito, durante o Ramadã, que é o mês em que os muçulmanos estão jejuando. Você não deveria, né, ao andar nas ruas, não deveria tomar água durante o dia e nem comer nada, porque eles estão de jejum, né? Então, por uma questão de respeito, a gente não bebe água na rua ou não come, para poder respeitar a tradição e os costumes deles, né? Então, teve uma ocasião que eu me esqueci completamente. E eu estava saindo de uma lanchonete, acho que eu tinha comprado uma água. Eu estava bebendo água e passou um motoqueiro assim do meu lado e falou assim: haram, haram. Haram em árabe significa, é como se fosse assim, que vergonha, né? Então, assim, é algo proibido, né? Haram, é algo proibido. Então, é a palavra que eles usam para isso, é algo vergonhoso, proibido. Então ele passou do meu lado gritando isso porque eu estava bebendo água. Foi quando eu me lembrei, é Ramadã. Eu tinha me esquecido completamente dos costumes. Então, essa foi uma situação constrangedora. Mas assim, engraçado, eu não tô lembrando agora. Mas Não, deve ter, com certeza. é nesse tipo mesmo, foi legal. E se você tivesse que falar para nós 3 pontos mais importantes para alguém se preparar que quer ser um voluntário internacional, quer ser um missionário, quais seriam esses 3 pontos, na sua opinião, os mais importantes? Tá. Bom, eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é você ter a certeza do chamado de Deus para a missão. Então, se você tem essa convicção de que Deus está te chamando, eu acho que esse é o primeiro ponto mais importante. Era a convicção que eu tinha, Deus foi claro comigo que eu deveria servir como missionário. Eu tenho várias histórias, assim, textos bíblicos que Deus usou para falar comigo. Eu acho que o segundo ponto fundamental, depois de você ter essa convicção, certeza que Deus está te chamando, é você falar o inglês. Eu acho que é importantíssimo você aprender esse idioma. Você sabe, o inglês é o idioma mundial, é o idioma que é utilizado em todo o mundo, a língua oficial, e também é a língua da igreja adventista no mundo, né? Então, para você se comunicar com pessoas do mundo inteiro, por exemplo, trabalhando no Egito e trabalhando no Líbano, eu trabalho com pessoas de todas as partes do mundo, né? Voluntários, funcionários. E a língua que nós usamos para a gente se comunicar, obviamente, é o inglês, né? Então esse idioma é fundamental. Nós, como brasileiros e América do Sul, nós temos essa dificuldade. A gente foge um pouquinho desse compromisso do aprendizado do idioma, mas é fundamental. Você quer servir fora do Brasil, da América do Sul, você precisa falar inglês. Então, estude inglês. Eu tive que fazer isso assim, com dor e sofrimento. Eu tive que deixar o ministério no Brasil, vender todas as minhas coisas e embarcar nessa aventura com minha esposa para aprender o idioma lá no Líbano. Então foi desafiador, mas se você puder já aprender agora, melhor, não ter que passar pelo que eu passei. Esse é o segundo aspecto. Eu acho que o terceiro, eu diria assim, talvez aprenda a cuidar de você mesmo como pessoa, da sua saúde emocional, porque você vai ser desafiado no campo missionário nesses aspectos. Então, se você puder já ir se preparando, seja com leituras, acompanhamento, preparo assim, psicológico, emocional para isso, eu acho que é muito importante, para que quando você chegar no campo missionário, você vai ter momentos difíceis, mas não seja completamente assim surpreendido com esses desafios. Você já tem uma bagagem, assim, uma estrutura emocional para lidar com elas. Por curiosidade, você já está há quanto tempo no campo missionário? Quase 8 anos. Quase 8 anos. Bastante tempo, bastante tempo. Rafael, a gente está caminhando aqui para o final desse nosso episódio. Que mensagem você gostaria de deixar aqui para os nossos estudantes da FAAMA e também para as outras pessoas que estão assistindo esse nosso podcast sobre a importância de se engajar num projeto desse? Você falou coisas muito importantes aqui sobre o sacrifício que envolve, né? A missão, a distância da família, o preparo. Então, o quanto que isso vale a pena, vamos dizer assim? Que mensagem você diz para você que está lá há 8 anos, para quem talvez está pensando em é difícil, vai me dar muito trabalho, é meio sofrido, sobre a ida? Vale a pena? Por que a gente deveria fazer isso? Vale muito a pena. É difícil, é desafiador, mas
eu particularmente não troco isso por nada, né? Eu não sei como explicar, mas tem um gosto diferente você estar num lugar, numa realidade onde há muita necessidade, você se sente muito relevante naquele local, e é um lugar onde Deus está trabalhando com você também, né? Deus está te transformando e te salvando nesse processo, né? Agora, o que eu diria assim, eu queria terminar com um texto bíblico que sempre me motiva muito, é um texto que nós encontramos lá em Romanos, capítulo 10, e diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo começa a fazer uma série de perguntas. Ele fala assim: mas como invocarão aquele de quem não acreditam? E aí fala: mas como vão acreditar se nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí ele diz, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, assim, essa série de perguntas me motiva porque a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem muita gente lá fora que precisa conhecer esse Salvador maravilhoso, invocar o nome dele para ser salvo. Mas aí vem as perguntas: mas como que eles vão invocar alguém que eles não acreditam, e que nunca ouviram falar, e que ninguém pregou, e que ninguém foi? Então, esse texto me leva a entender a necessidade de pessoas irem a outras partes do mundo para levar essa mensagem, e outros escutarem, e então invocarem o nome do Senhor e serem então salvos. E lembrando que esse capítulo termina de Romanos dizendo que algumas pessoas, elas vão procurar a Deus, e Deus fala assim: eu me revelei àqueles que não me procuravam. Então, isso também me leva me traz esperança de que o trabalho não depende de mim. Na verdade, é Deus que está fazendo essa obra. E mesmo eu trabalhando como missionário lá fora, eu sei que, na verdade, quem vai concluir todo esse trabalho, essa obra, é o Espírito Santo. E ele vai se revelar a pessoas que não estão nem buscando a ele, não estão nem perguntando sobre ele. E através de sonhos, Deus tem se revelado a muitos muçulmanos, a muitas pessoas lá fora. Então Deus está fazendo esse trabalho. E é prazeroso, é muito gratificante ser parte disso. Você ver, escutar essas histórias e ver o que Deus tem feito na vida das pessoas. Sensacional, Livni. Tocou no coração, hein? Sim, eu quero ser uma voluntária. Olha só, quero que usar legal. minhas habilidades do campo missionário. É muito lindo ouvir essas histórias, nos inspiram bastante. Amém. Muito obrigada. Pastor Rafael Preuss, capelão da Middle East University, muito obrigado pela sua participação com a gente, por compartilhar a sua experiência. Que Deus continue te abençoando, sua esposa, nesse trabalho tão especial. Muito obrigado, prazer foi meu. Obrigado. Até a próxima, gente, ao nosso próximo episódio.